Olá, classe peregrinos, bom dia. Estamos juntos aqui para mais um estudo da nossa escola bíblica, dando sequência a esse tempo ainda de quarentena, no qual estamos aí ainda vivendo esse distanciamento, esse isolamento social, longe uns dos outros do nosso bom convívio na igreja. Porém, estaremos aqui dando sequência. Hoje a lição 5, número 5, onde o tema da mesma, vem falando sobre imitando a Jesus com zelo. Na semana passada, a professora Elaine falou um pouco sobre obediência, obediência ao Pai, dentro do estudo dessa lição dessa revista que fala sobre identidade, a nossa identidade cristã, formação de identidade cristã do adolescente cristão. E na sequência a gente vai estar tratando sobre esse tema que fala aí sobre a imitação de Jesus no que tange ao zelo. E a gente vai começar, esse nosso bate-papo falando diretamente sobre o que é zelo, em termos de definição. Lá no dicionário diz assim: zelo é um grande cuidado e preocupação que se dedica a alguém ou algo. Não é um cuidado qualquer, é um grande cuidado, É um grande cuidado, é uma grande preocupação, é um valor que se dá a alguém ou a algo de forma grandiosa. Então, essa é a definição de zelo. E o texto bíblico que é usado na lição como referência, como base, é o texto de João, capítulo 2, do verso 12 a 17, que conta uma história muito conhecida por nós, que fala sobre quando Jesus, chegando ao templo, via um grande número de pessoas, na figura dos comerciantes ali no templo, comercializando animais, fazendo troca de moedas estrangeiras, pessoas viajantes que vinham ao templo fazer seus sacrifícios, então vinham com suas moedas das suas nações e ali existiam pessoas que levavam vantagem ali daquele momento, da fé do povo, daqueles viajantes, daqueles que vinham ali com o intuito de realmente prestar um culto a Deus. E Jesus, quando chega naquele ambiente, ele vê aquela prática diferente do que seria o objetivo da presença do povo ali nas dependências do templo, e ele de fato expulsa esses comerciantes ali daquele espaço, nesse momento, no intuito não de uma prática de raiva, de ira, mas de uma prática de purificação do templo. No trecho, no título, subtítulo da Bíblia, de muitas versões, vem falando justamente isso: Jesus purifica o templo. E essa purificação, essa ação de Jesus vem a partir dessa perspectiva do zelo, Quando se tem um encontro com Cristo, aí trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa figura humana, quando se tem um encontro com Cristo, nós desenvolvemos uma identidade, como a de Cristo, e essa identidade ela é muito, vamos dizer assim, perceptível a partir de quando é visto em nós uma comunhão com o Pai, O nosso intuito, a nossa preocupação de desenvolver uma comunhão com o Pai. Assim também, a nossa preocupação, a nossa busca por viver uma vida de obediência ao Pai. E no que tange ao tema dessa lição, da lição de hoje, a gente vê essa manifestação da nossa identidade cristã também na nossa perspectiva de termos zelo com o Pai e as coisas do Pai, Porque não é só a figura do Pai, não é só a figura de Cristo, a figura de Deus, mas as coisas, os ministérios, a organização, ao cuidado com a casa e com as coisas de Deus, Com os ministérios, com as pessoas, com os nossos irmãos, com tudo aquilo que se apresenta como um desafio nosso, como uma missão nossa, assim como servos de Cristo, como imitadores de Cristo, E aí, como primeiro ponto da lição, vem falando assim, Jesus era zeloso com o culto ao Pai, Conforme lá o texto de João 2, Jesus expulsa os animais, as pessoas, no caso dos comerciantes do templo, por quê? As pessoas que ali estavam fazendo aquele movimento de desorganização, de desordem, creio que uma grande balbúrdia ali em relação
aquilo que era o objetivo da presença humana, da presença daquele povo ali no templo, eles estavam aproveitando, né, como disse no iniciozinho, aproveitando da fé alheia, da fé do povo, e assim comercializando, fazendo dessa fé um objeto não de culto, mas um meio de ganhar a vida, né? De se aproveitar do culto dessas pessoas, né? O culto a Deus como um meio de vida e não como uma finalidade, um objetivo, né? Um desvio de finalidade, na linguagem aí dos estudantes de direito, né? Dos advogados, um desvio de finalidade. E a gente tem que ter muito essa preocupação, né, de fazer realmente prevalecer a finalidade das coisas. Então, cultuar a Deus é a nossa finalidade primeira. Jesus era zeloso, como diz no ponto 2 da lição, pela palavra do Pai, né? No texto lá em Mateus 4, de 1 a 11, fala sobre uma igreja, que é a igreja de Bereia. A igreja de Bereia, ela recebe um título muito interessante, que é um título de nobreza. Ela recebe o título de nobre, pois zelava pela palavra de Deus. E isso fica notório no texto quando se percebe que os crentes ali, né, os membros dessa igreja, dessa comunidade, receberam a palavra de Deus com todo interesse. Examinavam também as escrituras todos os dias e verificavam com cuidado as coisas que deveriam ser feitas. Então eram prudentes, eram preocupados realmente em fazer as coisas como assim diziam as Escrituras. Então, até que ponto no nosso dia a dia, né, na nossa vida diária, nós buscamos ter a palavra de Deus como, de fato, nossa referência de vida diária, de fé e prática de vida, né? As grandes decisões, as mudanças de paradigma, será que elas estão de alguma maneira ou totalmente embasadas na palavra de Deus, né? Que referência temos lidado ou utilizado no nosso dia a dia. E por último, o ponto 3 da lição traz que Jesus era zeloso pela pessoa do Pai, né? E isso é uma evidência de amor pelo Pai, né? Quando a gente é zeloso pela pessoa. No relacionamento, né, direto, por exemplo, pais e filhos, filhos e pais, no dia de hoje, por exemplo, a gente celebra o Dia das Mães, um dia muito especial, um dia ainda que um pouco comercial, mas é um dia, um simbolismo importante, né, da gente lembrar de uma maneira diferenciada para as nossas, olhar para as nossas mães, né, de uma maneira diferenciada com a importância que elas assim têm em nossas vidas. A gente percebe que quando a gente é zeloso, é preocupado, valoriza, né, a pessoa de alguém por si só, a gente não está preocupado com aquilo que ela vai nos oferecer, aquilo que ela pode nos oferecer ou pode nos dar em troca. É exclusivamente a pessoa, é um ato de amor, né? É a essência daquela pessoa. A gente verifica muito no relacionamento, por exemplo, das crianças ou dos jovens, adolescentes, ou das pessoas mais adultas com os mais idosos, aqueles que estão muitas vezes numa situação acamados, né? De pouca troca, mas há ali uma relação de amor, de afeto, independente de qualquer situação que aquele idoso pode assim oferecer de reciprocidade a essa criança, adolescente ou jovem. Então Jesus era zeloso com a pessoa do Pai, que assim nós sejamos também, nós tenhamos essa reciprocidade, essa preocupação, esse zelo, né? Esse grande valor, essa grande importância com a pessoa do Pai, né? Independente daquilo que ele possa vir a fazer, porque se ele não fizer nada, né? Se Jesus ou na figura, né? Se Deus na figura de Cristo, né, através do Espírito Santo de Deus, que hoje nós temos como nosso Consolador, não fizer nada daquilo, não permitir que aconteça nada daquilo que seriam os nossos sonhos e projetos de vida, ainda assim, meus irmãos, ainda assim, meus queridos, devemos estar firmes e ser zelosos com tudo aquilo que a palavra de Deus nos apresenta como sendo uma boa regra de fé e prática. Viver zelando pelo Pai e pelas coisas do Pai é uma característica de quem possui uma autêntica
identidade cristã. Que Deus assim nos abençoe.